deputado Salvo Paulo Fiorino. engano, o requerimento de convite às empresas é de minha autoria, correto? Então, eu queria só acordar aqui que, ao ouvi-los, eu não vou reapresentar para uma reunião ordinária. Então, tanto a Vivo como a Claro, elas terão o depoimento aqui feito e eu considero que o meu requerimento, no caso das duas, foi cumprido, portanto, não chamaríamos novamente. Eu retiro desses dois casos na próxima reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Nobre deputado Paulo Fiorino. Os requerimentos do deputado Jorge do Carmo também da mesma forma. Com a palavra, deputado doutor Jorge do Carmo. Senhor presidente, sim, eu acho que é importante prestigiar o atendimento ao nosso requerimento, e mesmo que sem a TIM ter comparecido, o representante da TIM ter se comparecido, é importante ouvir. Eu também considero atendido aí, a partir do conteúdo que nós conversamos hoje. Exceto a TIM, senhor presidente, só para registro, hein? Exceto a TIM. Perfeito. Eu gostaria de chamar aqui a representante da operadora Claro, a senhora Vera Renó, se puder ter assento aqui conosco. Pode? O gerente também da Vera, é o Felipe, vai acompanhar, para que possa tirar dúvidas também, não só dos deputados desta comissão, também tirar dúvidas de muitos consumidores que estão tendo problemas no estado de São Paulo em relação à falha na prestação de serviço, na falha no sinal. Então, em alguns pontos que seria importante nós sabermos aí qual o planejamento estratégico da operadora, qual o investimento que a operadora tem para o estado de São Paulo. Temos recebido, inclusive, nesta comissão, muitas reclamações de consumidores que têm e se deparam com pontos cegos, outros consumidores que fecham pacote de dados, e alguns deles também já fizeram teste, deixaram o telefone desligado por um período, sempre na mesma data eles recebem aquela mensagem de que esgotou o pacote de dados deles. Alguns consumidores relataram aqui a esta comissão que não só da operadora Claro, mas também tem essa mesma prática com as outras operadoras que nós ouviremos de forma oportuna, onde esse consumidor, por teste, deixou o seu aparelho desligado. E aí, quando chega o final do mês, ele liga o aparelho e recebe a mesma mensagem, dizendo que ele já utilizou o seu pacote de dados. Que eu gostaria de saber, esta presidência gostaria de saber, nesse sentido, se pudesse dizer de que forma que a operadora, os técnicos conseguem medir a utilização do pacote de dados de cada consumidor. É uma das perguntas que a gente gostaria de fazer nesta comissão, e gostaria também de deixar aberto para que vocês possam fazer a apresentação dizendo qual é o planejamento de investimento para melhorar a qualidade da prestação de serviço, a qualidade técnica para um bom atendimento para todos os consumidores do estado de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Paulo Fiorino. Para o bom andamento dos trabalhos, eu queria sugerir um método, que é assim, eu não sei se o senhor já considerou todas as perguntas que o senhor tinha para a Claro, mas eu acho que está correto que a Claro faça a sua apresentação e que o senhor possa abrir aos deputados para suas perguntas. Perfeito. E assim, a mesma coisa com a Vivo, porque daí esgotaríamos as dúvidas que a gente tem. Eu acho que o senhor já introduziu algumas, a senhora Vera deve falar sobre elas e outras, e aí abriríamos para os deputados. Como a gente tem um tempo aqui exíguo, vamos aproveitar ao máximo a vinda dos dois. Perfeito, nobre deputado Paulo senhor presidente. Fiorino, perfeito. Essa pergunta, essa que eu faço, pode deixar para responder depois da apresentação de vocês, depois também das perguntas de todos os deputados. Por último, pode responder essa pergunta da presidência. Com a palavra, a representante, a Vera Renó. Alô? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar nessa casa hoje, onde nós teremos a oportunidade de explicar um pouco mais para vocês como nós
funcionamos dentro da Claro. Deixa eu me apresentar, eu sou diretora de ouvidoria da Claro e responsável por... cadeira... Senhor presidente, não é melhor trocar a cadeira da senhora Vera, porque ela parece que está muito insegura. Não, não estou insegura, não. Não, porque as cadeiras são mais... Elas não são tão... Ela vai. Elas não são tão flexíveis como essa. Me parece que é o problema na cadeira. Não, estou bem, estou me segurando. A cadeira está bem... senão nós vamos ter que entrar com uma ação desliza. Contra a Assembleia. Perfeito, Ela a cadeira desliza. desliza. Por comprar uma cadeira com problema. Como eu estava falando, um prazer enorme estar aqui hoje. Sou a diretora de ouvidoria da Claro, responsável por tratar e responder e acompanhar de perto todas as demandas que nós temos de todos os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, Anatel, Senacom, todos os, enfim, PROCON no Brasil inteiro. E nós temos um bom desempenho. Isso é que eu queria falar. Eu estou vindo aqui pelas perguntas que vieram do seu convite, que são 3 perguntas. Cobrança indevida, longo tempo de fila de espera no saque, né? E também má qualidade das chamadas e conexão da internet móvel. Foram essas 3 que o senhor nos enviou. Então, nos preparamos para isso. Com relação a... Vamos começar primeiro. Má qualidade das chamadas e conexão da internet móvel, nós tivemos uma redução de 6% no volume de reclamações desse assunto, no PROCON de 2022 versus 2023, nesse período. O que eu quero mostrar é o seguinte, que gradualmente nós estamos diminuindo, por trabalhos internos, por uma série de como nós chamamos de... perdi o nome. Uma série de atividades dentro da empresa, nós estamos melhorando gradativamente e estamos diminuindo todos os nossos índices, tá? Em reclamação. Então, vamos lá. Nós tivemos, nesse ano de 2022 versus 2023, ações como ampliação de 1.165 estações de 5G, construção de mais de 300 sites novos, 600 mil novos HPs para instalação de serviços fixos, mais de 3 mil quilômetros de redes de fibra ótica instalados. Eu estou falando de São Paulo, somente. Desculpa, é São Paulo a cidade de São Paulo ou o estado de São Paulo? Cidade. O estado. Estado. A senhora poderia depois só detalhar onde foram instalados mais de 1.000 retransmissores? Não precisa ser agora, eu queria que, se a gente pudesse ter onde podemos eles estão. Não, vocês podem mandar. Podem mandar. Claro. Sim, deputado, de forma oportuna, ela pode depois reenviar, sim. ok? Ao gabinete. Sim. Nós tivemos também um pedido de o que acontece no bairro Jardim Arantes, né? A experiência do nosso cliente nesse bairro, ele classifica como bom ou ótima. A experiência que nós temos ao contatar esses clientes. Temos uma previsão de expansão de cobertura prevista para outubro de 2023. Já temos uma previsão para outubro de 2023. E instalação de antenas 5G. Eu acho que isso supre todos os problemas que os clientes, quer dizer, todos os problemas, parte dos problemas que os clientes podem perceber hoje. Então, com essa antena de 5G
e uma expansão de cobertura, eles vão perceber uma melhora no nosso serviço. E o bairro Limoeiro 1 e Limoeiro 2, a cobertura periférica, na periferia do local, tem sinal bom de voz e uma certa, digamos, uma certa deficiência, vou chamar assim, no sinal de dados. Previsão de construção de uma nova antena no final de 2024. Eu posso mandar maiores detalhes para os senhores de tudo isso que eu estou falando de forma muito concisa, né? O número 2 foi longo tempo de espera. Não, vou perguntar depois. Esperar a senhora concluir, aí a gente, conforme combinado. Só para que a gente possa... para a gente não fazer um possa ping-pong, elucidar não é isso? aqui a comissão, essas perguntas que a senhora está respondendo foram os questionamentos do convite de 2 deputados, do deputado Paulo Fiorino, não é do Paulo Fiorino, é do Dr. Dr. Jorge do Carmo. As minhas não foram formuladas. Senhor presidente, ela mencionou, Vera, né? Vera mencionou situações de que são objetos do meu requerimento. Perfeito. Para mim não fazer um ping-pong, eu vou deixar ela concluir. Perfeito, e, deputado. Posteriormente, Vossa Excelência me conceda a palavra, tá bom? Não é isso? 2 requerimentos. Eu recebi 2 requerimentos. De 2 deputados. O deputado Paulo Fiorino. Não teve pergunta. Perfeito. Eu sei que foram 2 requerimentos. Sim. Aí, um outro que foi perguntado foi longo tempo de fila de espera no SAC. Nós tivemos 21% do volume absoluto de reclamações no PROCON em 22/23. O nosso nível de atendimento está em 96%. E tivemos uma redução no total de ligações de clientes no estado de São Paulo, considerando o primeiro semestre de 22 com o de 23. Então, o nosso call center, ele é altamente monitorado e nós estamos atendendo. Qual é em que velocidade, Felipe? Assim, o nosso nível de atendimento é 86% e 85% em até no máximo 1 minuto. Então, é lógico que tem períodos, eventualmente, que você tem o cálculo, até considera as ligações que caem, então tem uma métrica de cálculo que poderia ainda ser esse número melhor. O call center hoje não é um problema. O problema é o acesso dele. Existem outros desafios, mas o acesso não. Certo. Enfim, deixa eu ver uma outra coisa que eu posso falar. Começar você com as perguntas. Isso é bom. Isso é bom, ótimo. Temos 307 pontos de atendimento presencial, entre lojas, agentes autorizados e ATP, que são os atendimentos dentro da própria Claro. 9.000 colaboradores para atendimento telefônico, 1.830 colaboradores para atendimento presencial. Então, acho assim, falar conosco não é problema. E cobrança indevida, que era o terceiro item, nós tivemos 27% de volume absoluto de redução. Tá? Tivemos redução de 27% nas reclamações do PROCON entre 2022 e 2023. Então, agora, nós nos atentamos ao assunto que nos foi dito no nosso convite. Importante também, que eu vi aqui agora, a ouvidoria resolve mais de 90% das reclamações, sem necessidade do cliente buscar outros canais, como, por exemplo, o PROCON. Então, o que bate nós na ouvidoria, nós temos um 0800, nós temos um endereço de e-mail, nós respondemos e resolvemos 90% dessas questões, tá? E que o cliente não tem necessidade de ir ao PROCON para isso. Importante também, já que foi muito focado no PROCON,
é o seguinte, eu tenho uma equipe de 12 pessoas, inclusive a chefe, a coordenadora está aqui comigo. Nós temos uma equipe de 12 pessoas que elas fazem acompanhamento junto aos PROCONs de todo o Brasil. O PROCON em que entra alguma demanda, nós temos contato com eles, ou por meio eletrônico ou presencial. Então, elas viajam constantemente por todo o Brasil, indo em todos os PROCONs que têm problema. Isso tem se demonstrado muito eficiente no nosso relacionamento com eles, colocando os nossos tokens, não na tokens, Totens de atendimento. os totens de atendimentos nos PROCONs, onde o próprio consumidor que tem um problema, ele pode entrar nesse totem, tá? E ali ele resolver a sua questão. Ele não precisa nem gerar uma queixa no PROCON. Isso é muito bom. E os PROCONs gostam disso. Ok? Desculpa, a senhora falou do 0800, qual que é o 0800 da Claro? 0800? Eu sei o meu. É 70 10 180. Isso é da ouvidoria. 10, 180. Por exemplo, se eu sou cliente Claro e quero fazer uma reclamação, coisa do tipo, eu ligo nesse, 0800, ou ligo na da ouvidoria. 10, isso é da ouvidoria. 0800, 70 10 180. 180. Isso. É importante ter o protocolo do SAC para poder entrar nesse atendimento, para que a gente possa identificar onde tem que melhorar nesse atendimento inicial. Mas o protocolo de saque eu consigo... Entrar no 0800 da ouvidoria. Porque a gente... Não, nesse 0800? Não, o protocolo de Vamos saque por partes que agora eu fiquei confuso. É nesse ou naquele? Felipe, eu entro onde para fazer a reclamação? Em qual número? A primeira reclamação é o saque. E o saque é na internet? Não, na internet é o Telefone. Então, e qual é o saque que eu ligo? É 10621 10621 para os serviços fixos e o 1052 para os serviços móveis. 1052, e aí eu tenho um saque, daí eu entro, posso reclamar na ouvidoria do O senhor tem serviço um de protocolo. vocês. Isso, eu tenho um protocolo para reclamar. Isso. Perfeito. Porque o que acontece? Primeiro, nós temos que dar uma chance ao... Claro. Né, a central de atendimento para resolver o problema. Então, bom, não sei se querem saber sobre o não. Não me perturbe. Oi, Vera. Saber sobre o não me perturbe. Eu também Fique tenho... tranquila, que você está aqui para você expor a apresentação, falar qual o método de atendimento quando vocês têm qualquer ruído negativo por parte do cliente. Fique à vontade, fale qual o grau de investimento, qual o planejamento que vocês têm para melhorar o atendimento no estado de São Paulo. É o que nós precisamos saber. Fique à vontade, é que os deputados fazem esses requerimentos aqui, porque eles acabaram recebendo reclamações nos seus gabinetes, nos seus escritórios, de consumidores que estavam sentindo a necessidade de pedir ajuda aos deputados por conta de ter dificuldade em solucionar os problemas diretamente com as operadoras. Então, fique à vontade, Vera, para você colocar na ouvidoria aquilo que você... de que forma que você atende, qual é o filtro que vocês fazem. Primeiro, você dá a oportunidade para que a central de atendimento tente resolver o problema. Quando a central de atendimento não consegue resolver o problema, aí vem para a ouvidoria. É importante que você diga também se é divulgado amplamente esse número, porque os parlamentares aqui não sabiam qual é o número para reclamar. Quer dizer, eles também, que são representantes da população, eles não sabiam qual é o número. Quer dizer, o consumidor, o cliente, que ele adere ao plano, a um plano com vocês de telefonia, é feito esse trabalho com o vendedor. O vendedor ele informa com clareza aonde, quais seriam os canais de atendimento para ele ou não. No momento que ele vai, ele adere ao plano na operadora ou na loja, a gente gostaria de saber se é orientado, inclusive é preparado aquele vendedor, para que aquele vendedor não só faça o contrato de adesão, mas também que informe ao consumidor, se ele tiver qualquer tipo de problema, qual o canal que ele vai ter fácil para que ele possa fazer a sua reclamação. Isso que a gente gostaria de saber de vocês. Sim, deputado, olha, nas nossas faturas, ele tem as faturas que o cliente recebe, ele tem ali listado, mostrado
todos os nossos meios de comunicação. Telefone de saque, telefone de ouvidoria, tanto da móvel quanto da fixa e TV. Então, isso eu acho que é bem suprido, assim também como no nosso site, o site onde tem os produtos todos da Claro. Então, isso é bem suprido para o cliente, ele sabe disso. Outra coisa que eu queria falar, que eu comecei a falar, que é uma questão que não foi levantada aqui pelo deputado, mas que é importante falar também, é o caso do não me perturbe, porque as pessoas colocam seu número no PROCON para que não recebam mais ligações, e, na grande maioria das vezes, o que nós percebemos é que essas demandas, essas ligações, não partem da gente. Então, nós temos o nosso jurídico, já entrou com ações contra algumas pessoas físicas que ligam para os clientes em nome da Claro, não sendo colaboradores da Claro. Tá? Já tivemos também parceiros que foram suspensos de prestar serviço para nós por conta de indevidamente estarem ligando para os clientes. A Claro já notificou 18 empresas, tá? E 7 delas já com ação ajuizada, por conta dessas ligações. A Claro está nos últimos 12 meses, ela está fora do ranking de empresas que ligam indevidamente para os clientes, oferecendo, não respeitando o cadastro deles no Não Me Perturbe. Então, a gente respeita tudo direitinho, mas o que acontece é que nós temos, às vezes, parceiros que trabalham para nós e que eles querem mostrar proatividade e acabam nos prejudicando perante aos órgãos de defesa do consumidor. Não é nosso. Isso é muito bem controlado. Deixa eu ver mais o que eu poderia falar. Pronto, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Paulo Fiorilo. Queria aproveitar, como a gente ainda tem a vivo, se a gente pudesse passar ao deputado doutor Jorge, a mim e aos outros deputados, para as suas perguntas específicas, que é o que nos trouxe aqui. E aí, em seguida, retomamos com outras dúvidas, porque senão a gente vai perder o foco. Eu não gostaria muito de perder o foco, apesar de ser míope. Perfeito, deputado Paulo Fiorilo. Eu quero saber se a senhora já concluiu, tem mais algumas considerações? Está aqui para ouvir? Está para ouvir? Ok? Alguma colocação? Não. Estamos à disposição. À disposição para... Ok, perfeito. Vamos, então, deliberar aqui, conforme o próprio requerimento de número 789, do deputado Dr. Jorge do Carmo, né, do Paulo Fiorilo ao 789, e nós temos aqui o requerimento 856 do Dr. Jorge do Carmo. Dr. Jorge do Carmo, ela responde aqui aos questionamentos feitos por Vossa Excelência. Quero saber de Vossa Excelência se tem mais alguma pergunta que Vossa Excelência gostaria de fazer para tentar elucidar por parte da operadora Claro. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, Vossa Excelência, os colegas deputadas, os deputados. Agradecer à senhora Vera por ter atendido aqui ao requerimento dessa outra comissão e dizer que, sim, a senhora fez uma explanação aqui bastante sucinta, né? E eu também, o meu requerimento é bem objetivo. O deputado Paulo Fiorilo apresentou outros para cada uma, especificamente para cada uma das operadoras, mas a senhora citou aqui o Jardim Arantes e o Limoeiro lá na região de São Mateus. Eu gostaria de dizer que eu não atendi, presidente, alguém que veio ou que ligou ao meu gabinete. Eu conheço lá, eu sou daquela região, eu conheço os problemas que tem naquela região, porque todas as vezes que eu adentro, ali é São Mateus, região leste, eu moro na cidade de Tiradentes. Toda vez que você chega no Jardim Iguatemi e adentra na rua Bento Guelph, que é o acesso para a 3ª divisão, deputada Edna, pode esquecer.
Você não tem mais sinal de telefone. E não é só da Claro, é da Escuro também, é de qualquer outra. É da TIM, é da Vivo. Estou falando que o meu telefone não funciona lá. E eu conheço aqueles bairros lá, Jardim Laranjeiras, Jardim Alto Alegre, Jardim Recanto Verde do Sol 1 e 2, Jardim Limoeiro 1, Jardim Limoeiro 2, Jardim Canaã, Jardim Leme e o Jardim Arantes. Todos naquele complexo da terceira divisão, bairro de São Mateus, região de São Mateus. Os presidentes de associação, os representantes daquelas comunidades, além dos moradores diretamente, vivem reclamando. E eu, todas as vezes que eu vou fazer uma reunião lá, que eu vou atender, ou que eu passo por ali, até para ir, ali também há acesso para o município de Mauá, ou Ribeirão Pires, o sinal acaba. Não tem sinal para atender o telefone. Então, me admira saber que alguém do Jardim Arantes, que eu conheço, né, vi o bairro nascer e crescer, tem o serviço da operadora Claro lá com excelência. Me admira, eu fiquei um tanto abismado, mas não quero aqui duvidar de alguém. De repente a pessoa tem um aparelho lá que é top, né? Diferente do meu, evidentemente, da maioria daquela população. Então, eu gostaria, dona Vera, se a senhora pudesse, por favor, repetir qual é o prazo, né, que vai ser feito naquela região. Sim. Eu citei 1 ou 2 bairros, mas você falou de 2 bairros, citei vários aqui. Sim. Toda aquela região é um complexo de problemas de falta de infraestrutura e falta de condições de habitabilidade e, evidentemente, inclusive de sinal e de condições das pessoas poderem se comunicar com qualidade, porque pagam um preço realmente alto. Então, gostaria de pedir, por gentileza, se a senhora puder repetir o que será feito naquela região e em que prazo, só para a gente poder ter certo, e também fazer essa devolutiva para aquela população, para as pessoas que eu conheço daquela região. Obrigado, senhor presidente. Pois não. O que eu tenho... A palavra, Vera. Não, sou eu? Sim. O que eu tenho aqui, falei anteriormente para os senhores, é que nós temos uma expansão de cobertura prevista para outubro de 2023 e instalação de antena 5G. Ok? Isso é para o bairro Jardim Arantes, que foi o que foi mencionado no seu ofício. E temos no bairro Limoeiro 1 e Limoeiro 2, que na periferia o sinal de voz é bom. Na periferia, quer dizer, na margem ali mas com deficiência no sinal de dados. Por isso, nós temos previsão de construção de uma nova antena no final de 2024. Muito provavelmente, esses problemas só serão amenizados lá quando tiver a instalação dessa antena, que é exatamente a ausência de antena que faz com que o sinal lá não funcione, faz com que as operadoras não entreguem o serviço que os consumidores, os moradores, a população necessite naquela região. Vera, a gente percebe que esse requerimento, onde faz esses questionamentos, apontam realmente a falha na prestação de serviço. Então, eu acho que, nesse momento que vocês receberem esse convite nosso, desta comissão, seria importante que vocês disponibilizassem uma equipe técnica para constatar lá na região. Acho que é fundamental isso, que vocês vão até a região, constatem todas essas indicações feitas através do nobre parlamentar Dr. Jorge do Carmo e vocês façam um plano de ação. Agora, a gente entender nessa comissão que essa Casa de Leis, que é a maior Casa de Leis da América Latina, ouvir que o investimento feito pela operadora Claro só se dará em um bairro em final de 2024, aí eu pergunto a senhora, dona Vera, sim, vai ser cobrada a conta telefônica mês a mês desse consumidor que não vai ter os serviços prestados até o final de 2024? Eu acho que o consumidor ele precisa pagar pelo serviço que lhe é prestado com qualidade.
Quando o serviço não é prestado com qualidade, a operadora precisa ter a sensibilidade de entender que nós estamos, em um mundo globalizado, na comunicação globalizada, onde a prestação de serviço precisa ser com excelência. Se ela não é com excelência, é fundamental que, inclusive, a senhora, como ouvidora, a senhora precisa entender que a ouvidoria é o termômetro da população para poder dar vida, né, à empresa. Então, no caso, há quanto tempo a senhora é ouvidora lá na Claro? 22 anos. 22 anos. 22 anos. Então, o bem maior que nós temos é os nossos clientes. É os clientes. A Claro, ela não tem vida se não tiver o consumidor que acredita na marca, que adere ali à marca. Agora, não dá para o consumidor ficar com o aparelho telefônico. Inclusive, no momento de emergência, ele não consegue utilizar o aparelho telefônico, ele não tem como falar. Né? Então, eu acho que esse investimento não dá para ser no final de 2024. Vocês têm aqui o apontamento, poderia disponibilizar uma equipe técnica. Eu acho que é uma sugestão desta presidente, doutor Jorge do Carmo, uma sugestão aqui dessa presidência. Eu acho que essa equipe técnica para avaliar lá em loco o que está acontecendo na região. Pela ordem, presidente. Pela ordem do deputado doutor Jorge do Carmo. Acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Me predisponho, inclusive, se quiser, que uma comissão, quando a equipe técnica, se assim determinado, puder acompanhar, para a gente poder constatar. Aqui nós estamos querendo um bom serviço, até porque o preço, o valor é caro, e não tem o serviço. E, nessa linha, imagine, hoje, a população, as pessoas que precisam estudar, depende da rede social. Depende de poder ter a internet funcionando. Porque muito trabalho, inclusive, é feito, não é mais hoje no manuscrito, é em pesquisa, em busca através da internet. Imagine a população que mora nesses 2 bairros e nos outros que eu falei, ter assim, já está sendo prejudicada há anos, não começou agora esse problema. E agora a gente tem uma expectativa que não é uma expectativa que atende. Então, faço minha vossas palavras, senhor presidente, é preciso que a operadora adote providência, procure adotar providência com a brevidade, porque urge, com a brevidade que o caso requer. Então, gostaria muito de reiterar o que o Vossa Excelência falou, porque faz-se necessário e é importante. Não estou falando aqui para mim, eu nem moro nesse bairro, eu moro na cidade de Tiradentes, que é um pouquinho mais para lá, no extremo da Zona Leste. Mas eu conheço a região e conheço as pessoas que reclamam por demais do serviço ineficiente, ou quando nem existe naquela região. Deputado, eu como ouvidora e por toda a minha formação, e anteriormente eu vim da Petrobras, onde eu tratava não só como ouvidora interna, mas também externa. Eu concordo plenamente com o senhor. E eu trouxe aqui, eu pedi que ele trocasse de lugar com o meu gerente, eu trouxe aqui o diretor técnico, que ele tem tudo mapeado, essa visita já foi feita, nós sabemos das dificuldades das pessoas de lá, não só de telefonia, mas dificuldade de uma forma geral. Isso realmente me comove muito, que eles sofram tudo isso, e ele vai passar agora aqui o que nós já temos plotado, alinhado dentro da empresa, e ele pode falar com muito mais propriedade do que eu. Boa tarde. Qual é o nome do... Seu nome? Eu sou o Kleber. Kleber do quê? Kleber Moreira. Kleber Moreira. Isso. Seu cargo na Claro? Eu sou gerente da operação na parte técnica lá. Gerente de operações na parte técnica. São Paulo. De São Paulo. Cidade de São Paulo ou o estado todo? Eu cuido de parte da cidade e de parte do estado. Parte do estado. Parte da cidade seria qual parte da cidade? Toda a região metropolitana, São Paulo capital e toda a região metropolitana. Perfeito. Qual a palavra? Boa tarde a todos. Falando exatamente assim dos 2 bairros que chegaram para a gente, deputado, mas falando aqui, a gente fez os testes no Jardim Arantes e no Jardim Limoeiro, tá? Então, assim, de prontidão, o que a gente já tem? A gente, de fato, como disse a Vera, a gente entendeu que a parte de voz estava ok, mas existia um certo problema deficitário na questão de dados e a gente já está trabalhando nisso. Nessa questão da ampliação e da modernização dos 3 sites que a gente tem na região, a gente vai fazer a ampliação do 5G.
Então, o 5G, a gente já está programado agora para outubro deste ano a ampliação do 5G para atender ao Jardim Arantes e ao Jardim Limoeiro. Então, o 5G a gente vai conseguir deixar já finalizado e já modernizado a estação para o 5G. E a gente tem um planejamento, que é o que a Vera comentou, para 2024, que ela estava no nosso planejamento para, ao final de 2024, uma nova estação para que fosse, de fato, feita uma melhoria mais bem feita para a cobertura dessa região. E a gente já está trabalhando para trazer, dentro do nosso orçamento e do nosso planejamento, para o primeiro semestre de 2024. Então, a gente vai conseguir melhorar, ainda para 2024, no primeiro semestre, a cobertura dos 2 bairros que foram citados, que é o Jardim Arantes e o Jardim Limoeiro. Só uma pergunta de leigo, né? Eu não sou técnico da área. Então, o 5G sem a antena, ele resolve o problema? Sem ter uma antena? Sem ter antena de captação do sinal? Como é não, que é porque funciona isso? Hoje a gente já tem antenas. É que hoje as antenas que a gente tem no Jardim Arantes e no Jardim Limoeiro, elas são 2G, 3G, 4G, e tem uma que tem um 5G já implantado um pouco mais distante, um pouquinho mais próximo do Iguatemi do que do Limoeiro, que já tem o 5G. Mas para o Limoeiro e para o Arantes, a gente vai colocar o 5G nas estações que a gente vai atender com 2G, 3G, 4G e 5G. Então, a gente vai ampliar a capacidade que a gente tem hoje de 2G, 3G, 4G com a implantação do 5G. Isso para outubro desse ano. Mas como que é feita, eu queria perguntar para a Vera da ouvidoria, só uma pergunta rápida, como que é feita a venda, nesse caso, para o consumidor? É informado o consumidor que vocês não conseguem atender o 5G em determinada região, ou não? Desculpa, deputado. Se a gente consegue divulgar isso dentro da região, o senhor está falando? Ou seja, diretamente para o cliente, ou uma orientação com o próprio vendedor, né? Ou de forma ampla, né? Uma publicidade nesse sentido, porque o consumidor ele acaba comprando o produto, ele acaba assinando com vocês, comprando plano, banco de dados, enfim, e ele não sabe que ele não vai ter a tecnologia 5G, por exemplo. O vendedor oferta para ele o 5G, só que aonde a região que ele reside, ele não tem ali por conta da antena, como você acaba de colocar, que a antena que está lá é 3G, 4G, então não vai atender a tecnologia 5G. Sim. 5G. A gente depende, na questão da tecnologia, a gente depende que o cliente tenha o aparelho 5G. O cliente tendo o aparelho que atenda a tecnologia, né, que suporte a tecnologia 5G... Mesmo sem vocês terem antena, você acabou de dizer que a antena que está lá é antena 3G e 4G, é isso? Isso, assim, mas se eu modernizar o site para o 5G, quem não tem um aparelho celular que não tenha a cobertura do 5G, ele vai pegar o 3G e o 4G. Ele tendo um aparelho 5G e a gente modernizando a estação, ele vai ter aderência ao 5G automaticamente. Não precisa divulgar, porque ele vai enxergar na tela que o aparelho dele está na rede 5G, ele aparece na tela. O que a gente faz geralmente, nas lojas próximas da região, nas lojas Claro ou nos shoppings, a gente faz propagandas para o cliente de fato ter a intenção, né, ter a ciência, assim, a região está coberta e tudo mais. Mas não necessariamente a gente tem como talvez atingir um cliente final que naquele pedacinho dele tem uma antena 5G. Talvez é uma parte mais comercial. Deixa eu só explicar uma coisa. Eu tinha um aparelho de celular que era um Apple 7. Eu andava por todo São Paulo, inclusive em minha casa, eu não pegava 5G. Aí pelo fato dele ficar com pouca quantidade de armazenamento, eu tive que trocar agora. E eu troquei por um que o primeiro que teve 5G foi o 13, né? Foi o 13. O 13 tem. Eu troquei por um 14 agora. E, imediatamente, em todos os lugares que eu vou, eu já acesso, já tenho 5G trabalhando. E que realmente é fantástico, né? Só concluir. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado, doutor Jorge do Carmo. Eu não... Acho que tem que seguir aqui. Eu não posso dizer que eu estou satisfeito com as respostas, porque as respostas, seriamente, ela não é para me satisfazer, é para satisfazer a reclamação do consumidor. E eu tenho quase certeza, absoluta certeza, que eles não estão contentes. E essa expectativa que tem é uma expectativa de longo prazo,
porque, como disse assim, esse problema, certamente a Claro já sabe que existe lá, certamente. Se já fez a vistoria, se já tem esse estudo, eu vou, e não está disposto a fazer novo, até porque já fez, eu vou fazer chegar essas informações, mas eu confesso, e para mim concluir, senhor presidente, que eu esperava mais. Tinha uma expectativa um pouco maior de que a gente pudesse estar sanando esses problemas. Imagine que São Paulo, em diversos lugares de São Paulo, deve ter problemas como esse aí. Mas aquela região eu conheço e eu tenho ouvido várias reclamações. E eu digo para eles que eu sou membro da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor. E eles eu gostaria, doutor Jorge, já passa a questão de ordem, nobre deputado. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui aos representantes da Claro. Nós estamos aqui fazendo uma solicitação a vossas senhorias, no sentido de vossas senhorias colocarem uma equipe técnica lá, onde o parlamentar, representante da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, se coloca à disposição para acompanhá-los. Eu acho que deveria, vossas senhorias, atender, é um pedido. Nós estamos aqui em uma oitiva informal, que vossas senhorias, inclusive, aceitaram participar, até para fazer a apresentação, falar sobre os planejamentos, sobre os projetos futuros, para melhorar o atendimento para o consumidor final, e nós estamos aqui com um representante do parlamento que se coloca à disposição para pontuar, né, aos técnicos que forem designados por vossas senhorias a constatar os problemas lá. E eu acho que a partir daí, onde vocês constatam imediatamente os problemas, vocês têm que ter ali um planejamento emergencial para sanar os problemas da região. Então, eu acho que seria de bom tom se vossas senhorias designarem, sim, numa data oportuna, para que o parlamentar acompanhe essa equipe técnica, o trabalho que vocês podem fazer, para depois dar ali um parecer técnico do que vocês encontraram na região. Só por um momento, pela ordem, senhor presidente. O Wagner mencionou agora que aquela data que eu dei de outubro de 2024, eles já estão trabalhando nisso para antecipar isso. Então, eu tinha essa data de 2024 que me deram, mas ele é o dono aqui do problema. E ele é o dono do problema. Ele é o dono do problema, ele é o dono isso. E então, deputado Felipe Franco, por favor, fica que eu já vou te passar. Só um minutinho, por gentileza. Eu preciso sair, senhor. Só um minuto que eu quero passar para Vossa Excelência, por favor. Então, com a palavra, deputado Felipe. Você deixa ele que está com pressa. Não, é porque, assim como os nossos nobres deputados, a insatisfação em relação às suas respostas, a resposta da equipe, ficou um pouco vago, mas deixando nosso presidente aqui complementando, como havia dito agora há pouco, a questão de acompanhar, o parlamento tem que acompanhar essas questões, porque isso é corriqueiro dentro das telefonias. Então, só agradeço também as questões da telefonia estarem aqui ouvindo, né? São pessoas que vêm direto a nós, os deputados, todos os dias, para questionar essas perguntas para vocês, porque não tem um atendimento técnico correto. Mas se pudesse falar quantos técnicos, quantas pessoas, quais são as datas, porque nós também podemos passar as informações para as pessoas que estão hoje com a infelicidade da telefonia, em relação à parte de telefone, internet, o que seja. Mas era isso. Mas em questões eu ia pedir também, senhor presidente, agradecer a todos, porque eu preciso me retirar para uma reunião. Perfeito, deputado Felipe Franco, muito bem colocado o seu posicionamento, que inclusive, como representante da população, é o sentimento que tem também o parlamentar ouvindo as reclamações, das insatisfações em relação aos beneficiários, as pessoas que assumem ali, que fazem um plano, eles querem ter um serviço de qualidade, eles querem ter sinal, eles querem ter a internet funcionando, não é isso? Sem dúvida. Muito obrigado. Deputado, nós faremos isso, eu não entendi se agora ou a posteriori. Não, posteriori, de acordo com o que vai acontecendo, vocês vão trazendo as informações, porque é muito pertinente que nós, deputados, acompanhamos a situação e também possamos passar para as pessoas que vêm reclamando, com datas, assim como nós temos a data da troca da antena para 24 e a visita agora em outubro de 23 para que passe para o 5G. Mas assim como o deputado comentou, o presidente,
que avisem também que o serviço 5G, quando você faz a compra de um pacote, ele não existe nessa região. Eu posso comentar? Pode, com certeza. Eu até peguei um detalhe aqui agora. A gente tem um site que a gente divulga para os clientes, que a gente informa para ele onde ele mora, ele pesquisa pelo CEP e ele tem a cobertura que ele tem no momento. Então, Mas ele é informado pelo telefone? ele é informado pelo site. Pelo site a gente consegue informar Na hora da venda do balcão ele não é informado. Provavelmente Esse é o pessoas- principal questionamento. E a maioria dos lugares que estão sendo à venda são nos shoppings, que são filas horrorosas, com um atendimento péssimo, e a troca de funcionários é constante. Por quê? Eu falo isso porque eu visito esses lugares por causa da minha internet não é claro, é vivo, porém também acontecem umas situações assim, e eu pego o telefone às vezes do atendente, porque sabe quem eu sou, né? Então eu pego esse telefone, e quando eu retorno para ele falando que o meu problema não foi sanado, não foi resolvido, ele fala: Fê, não trabalho mais aqui. Então, também acho que essa parte técnica de envolvimento nos locais de atendimento às pessoas tem que ser mais trabalhado também. Perfeito. Ok. Eu vou me quero, colocar à antes do disposição. deputado Paulo Fiorino, eu gostaria de passar aqui uma parte da nobre deputada Edna Macedo. Obrigada, presidente. Senhores deputados, senhora Vera, eu gostaria de tirar uma dúvida pelo que a senhora falou aí, que a senhora tinha um Apple número 7. Sim. Aí era ruim. Aí passou Não, para não, 14 não, ficou não era bom. ruim, não era a ruim. comunicação melhorou, a senhora falou melhor. É o que eu entendi. Não, não. A senhora falou. Eu tinha um Apple 7 7? e já estava, digamos assim, lotado em sua capacidade. Tá? Memória, eu não tinha memória suficiente. Sim, mas quem não pode ter um Apple 7 numa comunidade que tem o Samsung 10, 20, 22? Ela tem o direito de ter uma prestação de serviço adequada, com qualidade. Sim, mas Porque na hora de vender, vocês são muito bons, não só vocês, mas todas as redes de telefonia. Tanto faz, TIM, Claro, Vivo, porque eu tenho todos os três, eu sei como é que funciona. Então, é difícil. Tem que prestar um serviço adequado. Não é justo que a gente correto. pague, entendeu? Eu vou dizer para você, esses combos, essas coisas que a gente pega de internet na TV, é um preço absurdo, absurdo, absurdo. É diferente de um para o outro, é uma coisa horrorosa. E outra coisa que eu queria também deixar claro aqui, como é que esse call center que a gente liga, e eu também sou uma consumidora, que fico ali, às vezes, preciso ligar e falar, cai a ligação, 1 minuto, a senhora guarda 1 minuto, aí passa para lá, vou passar, a senhora guarda 1 minuto, pipipi, e você vai contando ali, às vezes 20 minutos, 25 minutos eu já contei para ser atendida. Aí quando a mulher vai me dar a resposta, cai a linha. Aí você começa tudo de novo, contando a mesma história, uma, duas, às vezes até 3 vezes. Isso é uma afronta, gente. Isso é um absurdo. Então, tem que melhorar esse tipo de call center, ou dar uma resposta mais rápido. Isso irrita as pessoas. Quer dizer, eu falo às vezes para a menina, minha filha, você não tem culpa, porque você está sendo paga para isso. Quem devia estar ouvindo é o responsável pela empresa. Na realidade, a gente não pode despejar em cima da atendente, deputado, porque ela está ali paga para isso. Mas é o fim da picada. É isso que eu queria deixar registrado aqui, senhor Deputado, presidente. presidente, e quando atende novamente, cai a ligação, você não fala mais com aquela pessoa, você fala com a outra, tem que começar tudo do zero, e é como se você não tivesse falado nada, tem que retomar toda a conversa para... Eu quero passar aqui agora a palavra ao nobre deputado Paulo Fiorilo, antes de passar a palavra ao nobre deputado Paulo Fiorilo, dizer que vossas senhorias anotem todos esses apontamentos feitos pelos parlamentares, para que em momento oportuno esta comissão aguarda vossas senhorias num outro momento para mostrar qual o planejamento de ação em cima de todos esses apontamentos do parlamento. Quero passar aqui agora a palavra ao nobre deputado Paulo Fiorilo para que ele possa fazer as perguntas do requerimento. Obrigado, senhor presidente. Senhora Vera, não sei quem vai responder, mas assim, só para a gente poder definir aqui o escopo das minhas perguntas. A Claro é responsável por qual cobertura no estado de São Paulo? Vocês sabem me informar? Em quais regiões a Claro tem a responsabilidade de cobertura? Porque
Na verdade, a Claro, ela tem uma concessão que ela deve ter adquirido da operadora anterior, certo? A antiga era a BCP, mas essa parte de cobertura acho que a gente tem que levantar para dar uma resposta mais precisa que com o nosso regulatório. Você pode anotar a pergunta Mas para estou anotando no aqui. momento Vou fazer uma oportuno pergunta responder? então mais objetiva. A Claro tem responsabilidade de cobertura total no Estado? Não estou nem perguntando as regiões. Não, não temos existe um limite que a gente tem definido pela Anatel e, é claro, ela inclusive ultrapassa esse limite, por isso, precisamente a Eu não quero a cobertura, precisão, eu não, quero mas- saber, sabe qual é o limite que a Claro é responsável por cobertura no Estado de São Paulo? Então, esse dado eu preciso, Vossa Excelência, eu lhe eu passo. queria que você pudesse posteriormente. anotar, porque Já esse tá é um aqui. dado É importante. limite local, viu, deputado? Não, do Nós Estado. vamos levantar. Vocês têm um limite local, do Estado local. que vocês cobrem. Isso. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta objetiva. A região do Vale do Ribeira, vocês são responsáveis pela cobertura? Vocês têm torres na região do Vale do Ribeira? Tá? Eu vou anotar aqui, Vossa Senhor presidente, Excelência. eu queria só sugerir, talvez nas próximas oitivas que a gente vai ouvir aqui, que a gente pudesse passar para as operadoras, para quem a gente vai convidar, um pouco do escopo daquilo que a gente tem interesse. O deputado Jorge o fez no requerimento. Eu entendi que um requerimento aberto facilitaria todo o debate, mas talvez a gente tenha que mudar o método. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, assim, para além... Uma coisa é o que o deputado Dr. Jorge trouxe aqui, né? A gente está falando de São Paulo, a gente está falando de uma cidade, numa cidade importante do Estado e do país. Eu estou falando de uma região. Estou falando do Vale do Ribeira porque eu acompanho de perto, a gente já tem discutido com a Vivo, com a TIM, mas a gente não conseguiu discutir com a Claro ainda. Por isso que eu pergunto se a Claro tem ou não torres na região do Vale do Ribeira Baixo, do Médio, do Alto Vale. Eu queria que vocês pudessem informar. A segunda questão, desculpa, é Felipe seu nome? Sim, Felipe. Então, assim, eu tenho a Claro Residência, né? Então, eu tenho a minha internet. Eu fiz um teste agora para saber quanto tempo ia demorar o meu atendimento. Demorou 2 minutos e 33. Está dentro ou fora do padrão de vocês? A média são 85% em 60 segundos. Então, ele está fora. Deixa eu... Então já então já a tentativa do Eu deputado acabei de Paulo ligar, Fiorilo, só pra vocês 2 saberem. minutos e meio. Então já não bate essa sua colocação da média em quanto tempo? 85% em 60 segundos. Eu acho Fora que dos se nós 86. fizermos mais uma vez uma ligação aqui, eu acredito que vai passar de 2 minutos e meio, como muitos consumidores. É importante fazer essas anotações, que isso são reclamações do estado inteiro de São Paulo. Né? Então é fundamental isso. Uma última questão, senhor presidente. Eu tenho um dado de 2022, queria ouvir a senhora Vera, que é responsável por essa questão. A Claro é a operadora que teve mais reclamações em 2022 e a que atendeu das reclamações 51,54%. A senhora fez uma comparação 2022 e 2023. Claro que a gente ainda não terminou 2023 e eu deduzo que a senhora deve ter comparado julho com julho ou junho com junho. Mas a minha pergunta, esses dados do PROCON de 2022, a Claro reconhece 5.223 reclamações, 2.692 atendidas, 2.531 não atendidas? Vera? Sim, nós tratamos todas as demandas que entram no PROCON. Perfeito. Então, se a senhora reconhece, a minha pergunta esse número de 51,54% das reclamações atendidas está dentro daquilo que vocês determinam como ideal para dar resposta aos consumidores? Eu acho, deputado, que nós estamos trabalhando com dados diferentes. Então, por isso que eu perguntei à senhora se esse dado era o dado Não que tem vocês... esse Eu pediria que a senhora respondesse a pergunta do parlamentar. Ele fez uma pergunta específica Não, objetiva. mas é que eu perguntei anteriormente se ela reconhecia os dados. Ela está dizendo agora que ela não reconhece, que esses dados que eu tenho não são os dados que ela tem. Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou printar a tela do PROCON com os dados oficiais dele e encaminho para a senhora responder para a gente se está dentro do escopo da empresa o atendimento que ela é feito. Sim. Perfeito. Sim. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Perfeito, senhor presidente.
Mais alguma colocação por parte da operadora Claro? Acho que não. Só em relação a Vossa Excelência, com relação à primeira pergunta, esse assunto, precisamos pegar os dados das reclamações dos consumidores, mas foi um item que já foi avaliado pela Claro. Nós recebemos algumas demandas de consumidores com essa colocação, mas a maior parte das vezes a gente viu que o telefone estava desligado, mas não totalmente desligado, estava guardado na gaveta, o consumidor deixa lá, e as atualizações de aplicativos, elas consomem, sim, franquia de dados. Então, acho que é importante a gente entender os casos, olhar no detalhe para ver se tem algo diferente do que a gente estudou frente às reclamações que chegaram sobre esse assunto. Mas, como falei, a ouvidoria está à disposição para a gente avaliar e entender todos os... Em momento oportuno, eu gostaria que vocês preparassem aí um plano de ação para que vocês viessem apresentar aqui nessa comissão. Ok. Eu pedi que viesse aqui em cima. Não, eu acho que nós não vamos ter mais tempo. O Não, tempo está é esgotado. só o Precisamos ouvir gerente do também. call center. Precisamos também ouvir a operadora Vivo, Tá bom. ok? Ok. No momento oportuno, a gente finaliza quando vocês estiverem também aqui, voltarem com esse plano de ação. Pode ser assim? Pode ser. Ok? Satisfeitos os parlamentares? Em relação... Satisfeito não, né? Em relação às colocações, aqui eles anotaram e com o compromisso desse plano de ação. O que eu peço aqui é a equipe da Claro que dê um pronto atendimento no sentido de uma equipe técnica acompanhar o deputado Dr. Jorge do Carmo. E disponibilize também para os membros desta comissão um canal direto com vossas senhorias para qualquer problema que eles tiverem, eles poderem acioná-los. Pode ser assim? Já passou para eles? Por favor. Obrigado. Agradeço Obrigado, aqui. presidente. Eu quero, cumprindo aqui aos requerimentos, temos aqui o cumprimento do requerimento 790 e 856. Quero convidar para tomar assento aqui ao senhor Luiz Eduardo Daruz Correia e a senhora Assunta Vieira de Campos. São eles os representantes da operadora Vivo. Tudo bem. Bom, Eduardo Daruz e Assunta Vieira. Gostaria que o Eduardo fizesse a apresentação, vocês primeiro, antes que os deputados façam as suas arguições. Tá bom. Manda o meu número para ele. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o deputado presidente da comissão, Jorge Wilson, na pessoa de quem eu estendo os cumprimentos aos demais parlamentares. Imagina. Só para deixar registrado, tá, deputado, para os deputados que saírem, a gente vai deixar também os nossos contatos e quem precisar fica à disposição, o meu pessoal, quem precisar é só me ligar e a gente pode conversar em separado, tá bom? Deputado, só apresentando, eu sou o Luiz Eduardo, eu sou o responsável pelo Estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a área institucional da empresa. Então, nós é quem fazemos a interação com o poder público, seja ele o executivo ou o legislativo, desses 4 estados, estão sob minha responsabilidade. Comigo hoje aqui tem a Assunta, que é a nossa executiva responsável pelos órgãos de defesa do consumidor de todo o Brasil. Então, ela que é a responsável pelo relacionamento com os PROCONs e os órgãos de defesa do consumidor. Perfeito. Quero abrir a palavra ao nobre deputado Paulo Fiorilo. Obrigado, senhor presidente. Eu queria pedir licença aos deputados, que eu, assim, como atrasou um pouco, eu tenho uma outra reunião importante. Primeiro, agradecer a presença da Vivo, a gente tem dialogado já há algum tempo, em especial essa questão do Alto Vale do Ribeira, mas não é só no Alto Vale, a gente também tem problemas aqui, o deputado Jorge vai trazê-los da CIR. Doutor Luiz Eduardo, assim, nas várias conversas que a gente travou,
Uma questão que sempre se coloca é a história do Fundo Nacional, mas a gente nunca conseguiu transformar isso numa realidade. Então, o que eu queria pedir para vocês hoje aqui, de forma muito objetiva? Se é possível a Vivo apresentar para a comissão o plano de ampliação de cobertura. 2, pelo que a gente tem conversado, a responsabilidade de cobertura mais ampla é da Vivo na concessão. Se eu estiver enganado, o senhor me corrija. E 3, a questão da qualidade do atendimento, em especial, se a gente olhar o PROCON. Se os dados estiverem errados, você me corrija. As reclamações, 4.079. Atendidas 1.917, não atendidas 2.162. Ou seja, 47% das reclamações foram atendidas, apenas menos da metade. Então, eu queria ouvir sobre essas 3 coisas, de forma muito objetiva. De novo, agradecer a presença dos 2 representantes aqui da Vivo. Posso? Pode, com a palavra, por favor. Bom, deputado, boa tarde. Vamos lá, acho que vale dar só um passo atrás para todo mundo entender qual que é a dinâmica. A Telefônica Vivo, ela tem o serviço de telefonia fixa, que é o que a gente chama de STFC, Serviço de Telefonia Fixa e Comutado. Nesse nós somos concessionários, então até 2025 eu tenho a concessão da Telesp. Nisso está incluído aquele telefone antigo que alguns ainda têm em casa, que é o telefone fixo, e o orelhão. Então, aqui eu tenho uma série de obrigações de atendimento com relação à concessão. Além desse serviço, a Vivo tem telefonia móvel. A telefonia móvel não é concessão, é autorização. E no regime de autorização, uma das metas, e aí tentando ser o mais objetivo possível, tá, deputado? É a obrigação das operadoras no estado como um todo, e aí vale para cada cidade, a obrigação é de atendimento de 80% da área urbana do município. Então, essa é a obrigação da operadora Vivo no sistema de telefonia móvel. Além desse serviço, nós temos também fibra ótica. Hoje, a maior rede de fibra ótica da América Latina é a da Vivo. E além desse serviço de fibra ótica, que é dados, a gente também tem televisão. Além de outros serviços que a gente também presta em cima das nossas redes. Hoje, no Brasil, são mais de 112 milhões de acessos, deputado. Então, a gente está falando aí de muita gente conectada. Só no estado de São Paulo, aproximadamente 40 milhões, entre todos esses serviços. E aí, tentando responder a sua pergunta da forma mais rápida. A obrigação é 80% da área urbana. Aonde precisamente eu vou colocar o site? Isso a gente não pode divulgar antes dele ser instalado, porque é uma questão estratégica de competitividade entre as operadoras. Então, exatamente aonde vai ser instalado a gente não pode fornecer. E aí, tentando responder um pouco, e aí a Assunta me ajuda se eu esquecer de alguma coisa. O dado que o senhor traz do PROCON, eu acredito que sejam as reclamações fundamentadas. E aí, o deputado aqui, presidente, é o expert para explicar isso. Se eu falar uma bobagem, por favor, deputado. A reclamação fundamentada é aquela reclamação que entrou no PROCON, a pessoa não concordou com a resposta, ela pode estar certa ou não, ela não concordou com aquela resposta, virou uma audiência, virou uma reclamação fundamentada. De todas as reclamações que entraram, as fundamentadas, a gente resolveu 47%. É um número bom? Não, não é um número bom. Nós estamos trabalhando para aumentar isso. Mas a gente tem que olhar o número do quanto entra de reclamações no total. Então, do total que entra versus o que vira fundamentado ou não, esse sim é o desafio, porque a gente não quer que chegue nesse estágio. Então, e aí a Assunta pode me complementar com os nossos canais de atendimento, que não é só o PROCON. A gente não quer que esse cliente vá no PROCON. A gente quer que ele seja atendido nos nossos canais de atendimento. E aí a Assunta pode explicar um pouco mais como é que são os nossos canais, quais são os canais, aonde a gente pode, onde o nosso cliente pode e deve reclamar quando ele tiver alguma dúvida ou insatisfação. Vamos lá, então. Boa tarde, deputado. Agradeço aí o convite e a presença nessa casa. Cumprimento o senhor presidente e os demais deputados. Então, vamos lá. Falando um pouco de atendimento, né? Vamos puxar pelo cliente primeiro. A Vivo ela disponibiliza diversos canais para os nossos clientes, de acordo com a escolha e a opção de cada um. Nós temos atendimento digitais, que podem ser feitos por meio de autoatendimento no site, no aplicativo Meu Vivo,
pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Claro que a gente mantém os canais tradicionais, que são as lojas e também as nossas centrais de relacionamento. E o cliente ainda, até olhando nessa questão dos órgãos de defesa do consumidor e canais externos. O cliente que não está satisfeito com a resposta recebida nesses canais da Vivo, ele ainda pode procurar a nossa ouvidoria. A Vivo, quando, ao longo aí da pandemia, desde 2020, ela vem expandindo muito esse canal. E também expandindo a digitalização. O nosso propósito, né, e visão é digitalizar para aproximar, e isso já foi definido antes da pandemia. E com a pandemia isso já acelerou, mais ainda. Quando a gente olha hoje, nós temos 70% das interações que entram em todos os canais da Vivo, são 100 milhões de interações, leiam-se interações, qualquer contato do consumidor, seja informação, seja reclamação. Em todos os canais, nós temos 70% desse acesso via canais digitais. No passado, isso, antes da pandemia, era 30%. Se invertia. Claro que é um desafio, porque nós temos dois públicos, né? O público que busca cada vez mais a digitalização, mas nós não podemos esquecer do público que ainda gosta de ser atendido pelos canais digitais. Então, é um desafio de manter essas duas frentes, né? Entendemos que temos muito a melhorar, mas a gente também, além da nossa ouvidoria, né, que se o consumidor não estiver feliz com esses canais, e nessa linha até de expansão da própria ouvidoria, se ele não souber o telefone, ele vai entrar no Google, ele vai digitar lá, ouvidoria Vivo. A Vivo pagou para sair no head do Google o número da ouvidoria dela. Então, ele pode buscar normalmente ali o telefone, que nós também informamos em todas as nossas correspondências, nós temos informação no site. Mas o importante que eu queria comentar, deputado, é que, além de toda essa preocupação em resolver dentro dos próprios canais e na ouvidoria, a Vivo se preocupa muito com aquele cliente que busca também os órgãos de defesa do consumidor. E o desafio é não chegar na reclamação fundamentada, como o Luiz Eduardo falou. Nós temos uma equipe que é uma operação própria, uma diretoria de operações próprias, com colaboradores dedicados e que conhecem todo o processo de atendimento da própria empresa e como tratar as reclamações. Essa equipe de atendimento própria, ela é exclusiva para atender os canais de clientes que buscam reclamações tanto nos PROCONs, consumidor.gov e Anatel. Essa equipe é focada justamente para trazer as informações dos clientes que não ficaram felizes nem com o nosso atendimento e nem com o atendimento da nossa ouvidoria. Então, nós temos um grande esforço voltado justamente para resolver, quando escapar, nos canais preliminares dos PROCONs, para se evitar a fundamentada. Luiz Eduardo, só uma última coisa. Eu entendi que vocês não podem divulgar por uma estratégia de competição, mas vocês podem dizer para a comissão quantas torres a Vivo pretende instalar até 2023, 2024, 2025. Não estou nem pedindo o local para poder fugir do seu argumento, mas dizer qual é a velocidade de cobertura. E a outra coisa, com relação ao fundo que a gente falou, eu queria sugerir aqui ao presidente, ao xerife do consumidor, Jorge Wilson, lá de Guarulhos, cidade importante, que deve ter uma cobertura 100% da Vivo. Não tem. A possibilidade de, com essa informação sobre o fundo, quem sabe a comissão não pudesse fazer gestões para que o fundo fosse utilizado, inclusive, para a ampliação da cobertura em Guarulhos, no Limoeiro, em São Mateus, no Vale do Ribeira. E, por fim, senhor presidente, uma ideia que eu quero deixar aqui é a ideia da gente apresentar um projeto de lei de incentivos fiscais, como fez a Bahia, como fez o Espírito Santo, para as operadoras instalarem mais torres. É possível isso. Aliás, a gente vota aqui, vira e mexe, incentivo para empresas que, teoricamente, não vão atingir o consumidor final. Essa ideia ela já existe, ela já tem leis nesses estados e em outros, o Luiz Eduardo sabe, conhece, a TIM trouxe, inclusive, esses dados, mas eu acho que a gente podia tentar apresentar um projeto, aproveitar, inclusive, que o senhor é o líder do governo e pode sensibilizar o governo para poder usar os recursos
do ICMS, para poder fazer com que as operadoras ampliem a cobertura. Por exemplo, o Luiz Eduardo trouxe a informação aqui, que é 80% da cidade. Pensa no Vale do Ribeira, que a cidade ela é pequena, mas tem gente espalhada pela região. E eu não posso considerar a cidade, porque ela não é um núcleo urbano, mas as pessoas estão lá. Ou mesmo um turista que quer conhecer e divulgar a beleza do Vale, ele não tem capacidade de mandar para fora, para o Brasil e para fora, as imagens daquela região tão bonita que poderia ser ampliada. Então, eu queria deixar aqui essas duas observações. Se o Luiz Eduardo pudesse falar rapidamente do fundo, que o meu tempo esgotou de verdade, eu queria pedir desculpas. Quem sabe a gente não poderia, senhor presidente, como método, ouvir cada uma num dia, porque a gente teria condições de explorar bastante com o conteúdo e a informação deles. Muito obrigado. Pertinente a colocação de Vossa Excelência, vamos, o retorno, vamos marcar um dia cada operadora, acho que seria interessante isso, porque nesse momento vocês fazem os notem todos os apontamentos feitos pelos parlamentares aqui e por esta comissão, para que, em momento oportuno, possa vir com um plano de ação de vocês, ok? Posso falar? Muito oportuna a sua pergunta. Só para todo mundo entender o que é o FUST, Fundo de Universalização do Sistema de Telecomunicações. Uma porcentagem da receita das operadoras vai para esse fundo desde 2000, e esse fundo ele foi constituído, foi utilizado para cumprir superávit e tudo mais. A partir de, se eu não me engano, agora 2020, 19 ou 20, foi aprovado a lei para permitir que fosse acessado o dinheiro desse fundo. Então, hoje está em tramitação, foi criado um comitê. Então, no governo federal, eles já estão seguindo todos os ritos para que esse dinheiro possa ser acessado, e aí a expectativa é que a gente tem por volta de 2 a 3 bilhões por ano de dinheiro para esse fundo, só que vai ser constituída uma comissão com os vários ministérios, e aí os projetos que forem aprovados vão ser os projetos que vão ser atendidos. E aí eles podem ser de simples cobertura, para a escola rural, e aí vai ser uma definição que vai ser feita a posteriori. Então, assim, as operadoras não têm como mexer nesse fundo. Entendi. E o fundo está ligado a qual ministério? Ele é de telecomunicações, né? Pauta de Vossas Excelências. Nossa, vamos tratar disso. Aí, Vossa Excelência, como líder lá... Você apresenta o projeto de incentivos fiscais, que daqui é aqui. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, nobre deputado Paulo Fiorila. Quero passar aqui também para as perguntas para o nobre deputado Dr. Jorge do Carmo, membro desta comissão. Bem rapidamente, senhor presidente, obrigado por dar essa oportunidade, um requerimento que foi aprovado aqui. Quero também, acho oportuno a gente poder ouvir cada operadora para a gente explorar no melhor sentido de informações, então, junto com vocês aqui. Eu fiz a pergunta para os representantes da Claro e quero repetir a pergunta para os representantes da Vivo. Aquela região de São Mateus, né, esse problema existe no Estado, no Brasil, mas aquela região de São Mateus, da terceira divisão, é um problema de operadora, de sinal. Pergunta não é tão diferente com a Vivo. Existe algum plano para atender, para melhorar, né? Para melhorar, ao menos melhorar. O ideal seja que atenda 100%. Ao menos melhorar o sinal de internet naquela região que compreende a terceira divisão no bairro de São Mateus, que compreende os Jardim Laranjeiras, Alto Alegre, Recanto Verde do Sol, Limoeiro 1, Limoeiro 2, Canaã, Leme, Arantes, todo aquele complexo que, quando a gente, como eu disse antes, quando a gente sai do Jardim Guatemi, acessando sentido ao município de Mauá e o município de Ribeirão Pires, o sinal acaba. Então, aquela região ali é muito prejudicada. A exemplo de outras tantas, estou especificando, porque o requerimento tem esse escopo. Então, gostaria de saber, ouvir vocês. Com a palavra. Boa tarde, deputado. Muito boa a sua pergunta, e aí eu acho que, só para contextualizar um pouco, hoje, como nós estamos operadoras. Antes de mais nada, vou deixar o meu celular com o senhor, faço questão de acompanhá-lo numa visita lá, para o senhor apontar qual é o local que tem deficiência de sinal, e eu vou pessoalmente, então já me coloco à disposição.
nós assinamos, tivemos aqui na cidade de São Paulo especificamente um hiato, onde nós ficamos sem lei de antenas. Então, é a lei que disciplina a instalação de antenas na cidade de São Paulo. A gente tinha uma lei de 2004 que estava sendo contestada judicialmente. Em 2020, ela foi declarada inconstitucional. Em 2021, só que nós conseguimos aprovar uma nova lei. Então, todo esse período, as operadoras sofreram muito, porque a cada instalação ou cada atualização que elas faziam, elas eram autuadas e tinha encargo judicial, e tinha uma série de problemas que a gente enfrentou por conta dessa legislação. A lei foi aprovada em 21, em 22, em 23 o decreto regulamentador saiu, e aí, para reforçar o compromisso da Telefônica aqui com o município e com o Estado, nós assinamos um termo de cooperação, de forma voluntária, com a cidade de São Paulo, onde a cidade apontou os bairros, Zona Leste, Sul e Zona Norte, em que precisariam, de acordo com os equipamentos públicos, escolas e postos de saúde, precisariam melhorar a cobertura. Um pouco do que o senhor colocou aqui dessa região. Nós tivemos muitas instalações na Zona Leste, mais de 30 ou 40 instalações. A prefeitura, quando a gente construiu isso junto, ela pediu para a gente usar o sistema deles, que é o GeoSampa. Então, às vezes, o que a gente considera o bairro numa localização ali daquele sistema não é efetivamente onde o senhor está pedindo o sinal. Por isso, de novo, eu reforço. Me coloco à disposição, nós vamos lá, vamos olhar o ponto que o senhor está falando, eu identifico, marco latitude, longitude, trago para a engenharia e me comprometo depois a encaminhar para o senhor, para essa comissão, as informações do que a gente tem ou não tem de investimento para aquela região. Mas, assim, posso adiantar ao senhor, o nosso compromisso era de 95 antenas entre instalação e ampliação desse termo de compromisso. Nós instalamos e ampliamos 107 antenas. Nesse período só, tá, deputado? Não quer dizer que nós paramos. E aqui nós estamos falando só dessa área, que seria uma área com uma deficiência de sinal. Mas os desafios continuam, tá, deputado? Por exemplo, Vargem Grande, que é do outro lado da cidade, lá no extremo sul. Em Vargem Grande, não sei se o senhor sabe, mas há 40 milhões de anos caiu um meteoro em Vargem Grande. E aquela cidade, que é uma cidade, aquele bairro, ele é tombado pelo Condefat. Então, eu tenho que pedir uma licença para o Condefat para eu instalar uma antena. O bairro está totalmente tomado, não tem nada nada que impeça. Mas eu tenho esses desafios. Então, assim, não é tão simples assim a instalação de uma nova infraestrutura ou a regularização dela. Por isso, a gente pede aí o apoio dos parlamentares também nesse ponto, para que cada vez mais as cidades se atualizem a sua legislação de antena, que isso facilita com que a gente consiga levar os investimentos necessários para todas as regiões da cidade. Mas, mais uma vez, me coloco à disposição, depois eu deixo os meus contatos aqui, e nós podemos caminhar lá e entender onde é que está faltando o sinal, o que está acontecendo em cada ponto específico, tá bom? Tá bom, será um prazer acompanhar e, presidente, fico um tanto mais contente, porque pelo menos a gente vai pontuando e acompanhando para e passo e procurando dar a resposta que os consumidores precisam. Perfeito, deputado, nobre deputado Dr. Jorge do Carmo. Quero pedir aqui aos representantes da operadora Vivo que façam um plano de ação e apresente na próxima reunião nossa, uma reunião, inclusive, essa está sendo informal. Agradeço a vossas senhorias por já estar aqui e querer realmente participar da reunião, mesmo que de forma sem o quórum, né? Sem o quórum regimental, acho que foi positivo. E agora, com o quórum regimental no momento oportuno, vossas senhorias fazer e apresentar aqui o plano de melhorias e de ação da operadora Vivo. Pode ser assim? Sim. Agradeço a todos os representantes, assessoria técnica, deputado Dr. Jorge do Carmo, mais uma vez sempre agradecido por ser um membro efetivo e aguerrido desta comissão tão importante, comissão que busca aqui regular a relação de consumo, busca ouvir a todos os consumidores do Estado de São Paulo, para que a gente consiga buscar um mercado de consumo com melhor qualidade, mais equilibrado, para que o consumidor tenha um canal de fácil acesso com as empresas na qual ele é cliente, na qual ele é consumidor,
Dessa forma, a gente vai ter um mercado de consumo muito melhor, muito mais positivo nesse estado de São Paulo, que é o estado, que é a locomotiva que move o país. Muito obrigado, deputado Dr. Jorge do Carmo. Agradeço aqui aos representantes da operadora Vivo, agradeço a todos os presentes, TV, Assembleia, as redes sociais, a toda a nossa equipe da comissão. Parabéns, obrigado a todos.